Olá, tudo bem? Eu sou a Ana Paula Educadora. Estou hoje aqui no YouTube para conversar com você sobre feedback. Mas antes, se inscreva, clica no sininho para receber todas as novidades. Feedback é uma palavra muito usada em todos os segmentos e na área da educação não é diferente. Temos que dar constantemente feedbacks aos nossos alunos, professores e pais. Por quê? As pessoas gostam de saber como elas estão indo. E os nossos alunos não são diferentes. Portanto, é muito importante criar o hábito da devolutiva. Feedbacks constantes para os nossos estudantes é uma forma de refletirmos juntos sobre como estamos aprendendo e nós, professores, como estamos ensinando. O feedback com o aluno deve ser uma conversa diária, onde você irá pontuar todas as habilidades e conquistas que este aluno vem alcançando ao longo do seu processo de aprendizagem. Como deve ser este feedback com o aluno? Individualmente ou em grupo? Você também pode estabelecer devolutivas em grupo, onde você lança um fato importante que estes alunos precisam refletir juntamente com o professor. Por isso, quando você estabelecer um feedback, faça um roteiro sobre o que você realmente precisa fazer em relação à aprendizagem dos seus alunos. Quais são os pontos relevantes que esses alunos precisam compreender para que eles melhorem no dia a dia da sua formação acadêmica? Se for um feedback com a educação infantil, o lúdico é a melhor maneira de fazer esses alunos compreenderem o que eles precisam estar modificando e melhorando em relação ao seu comportamento. Se for um aluno do primeiro ao quinto ano, as conversas poderão ser individuais, fazendo com que este aluno perceba onde ele precisa estar avançando mais. Sempre parta de um ponto positivo desses alunos, o que eles já sabem fazer de melhor, para que eles possam melhorar aquilo que ainda não está de acordo com as habilidades exigidas no seu processo de aprendizagem. Se for um aluno do quinto ao oitavo ano, já é um aluno com maior repertório de compreensão. Portanto, os feedbacks podem ser ressignificados de forma que este aluno compreenda onde ele precisa estar, ressignificando a sua aprendizagem. É importante que este feedback faça com que os alunos também consigam fazer uma autoavaliação a partir do quinto ano. E aí você, professor, está ajudando este aluno no seu processo de autoconhecimento. Quando ele chega lá no ensino médio, que agora tem o projeto Vida, onde os alunos precisam começar a pensar nas suas habilidades pessoais, o feedback é muito bem-vindo. E isso ajuda o aluno na sua escuta. Por quê? Se o aluno já tem o hábito de ouvir feedbacks, se o aluno já tem o hábito dessa devolutiva do professor, com certeza ele mesmo vai pedir para o professor uma avaliação sobre a sua atuação como estudante. Então, o feedback é um hábito importante para quem recebe e para quem aplica. Portanto, é muito importante você, professor, aplicar o feedback no dia a dia da sua aula, de uma forma positiva, sempre partindo do que o aluno sabe, sempre mostrando para o aluno que o feedback é um instrumento para que você e aluno tenham uma sinergia positiva em relação ao processo ensino-aprendizagem. Agora, vamos falar um pouquinho do feedback para gestores, tanto da área pedagógica quanto da área diretiva. O feedback é fundamental para você, coordenador, que lidera a sua equipe de professores. É importante que você mantenha um feedback diário com seus professores,
por meio de reuniões curtas, por meio de reuniões individuais e por meio da formação continuada. Esse feedback seria o feedback coletivo, onde o coordenador pedagógico estabelece uma necessidade de formação pedagógica e, por meio desta formação pedagógica, ele apresenta o tema e, posteriormente ao tema, ele vai dar o feedback diário. Ou seja, se eu vou falar de disciplina positiva, então eu vou ministrar esta formação com os meus professores sobre o tema e, após a formação, farei os feedbacks pontuais, onde ele será feito individualmente e nas reuniões pedagógicas. O feedback é um importante instrumento para que os professores possam se organizar, tanto na sua didática de sala de aula, quanto na forma de planejar e replanejar as suas aulas. O feedback também é um instrumento importante para os pais. Pai é o nosso cliente. Lembrando que não existe nenhuma escola que não tenha os seus clientes internos e externos. Os nossos clientes internos são os nossos alunos, nossos professores e colaboradores. Os pais são os nossos clientes externos e eles precisam ter feedbacks diários. E esses feedbacks, eles precisam ser precisos. Portanto, tanto os coordenadores quanto os diretores precisam dar devolutivas aos pais. Precisam deixar esses pais seguros do processo de aprendizagem do seu filho. Portanto, o feedback para os pais não pode ser muito demorado. Ele precisa ser um feedback assertivo, para que o pai continue sentindo segurança na escola que ele escolheu para o seu filho. É importante que nesses feedbacks tenham sempre registros do que foi orientado aos pais. Então, o feedback é uma forma de mostrar aos pais que você está junto, que a parceria família-escola, que tanto se fala, ela realmente existe. E ela existe por meio do quê? Dos feedbacks, da comunicação assertiva. O feedback, ele também pode ser um feedback antecipado, você pode se antecipar, é o feed forward, ou seja, você vai se antecipar em relação a uma orientação, em relação a um planejamento, e ele também pode ser feito em relação ao aluno. Por exemplo, você tem um aluno muito bom nas disciplinas de exatas, mas ele ainda apresenta um pouquinho de dificuldade nas disciplinas de humanas. Ótimo. O que você vai fazer? Você vai se antecipar. Você vai chamar este aluno e falar: olha, se você não se empenhar um pouquinho mais em redação, com certeza a sua avaliação ficará comprometida. Então, isso é uma forma de uma orientação antecipada a este aluno. Como eu posso fazer isso com os professores? Olha, eu tenho percebido que você precisa, nesta sala de aula, fazer uso mais de uma forma lúdica. Os alunos compreendem mais quando você traz o concreto. Eles ainda estão nesta fase. Então, com o professor, você está antecipando uma necessidade. Em relação aos pais, você também pode fazer essa antecipação. Olha, eu percebi que toda vez que você acompanha a lição de casa do seu filho no final de semana, ele vem muito mais animado para a nossa roda de conversa. Ele conta animadamente que neste final de semana o meu pai participou das minhas atividades. Então, são feedbacks antecipados que faz com que muitas atividades sejam melhor avaliadas pelo professor. Feedbacks antecipados com os professores fazem com que o processo ensino-aprendizagem aconteça de uma forma muito mais equilibrada. E com os pais, eles se sentem muito mais acolhidos e muito mais próximos da instituição e do projeto político-pedagógico.
Portanto, feedback é muito importante nessas áreas onde nós estamos muito próximos com os nossos alunos, com os nossos professores e com os pais. Portanto, feedback sempre, feedback de forma assertiva, feedback de forma muito bem elaborada, sempre de uma forma construtiva. Se você gostou, continue no meu canal e também veja os meus outros conteúdos que eu tenho sobre a área da educação. Agradeço imensamente os seus minutinhos aqui comigo e aguardem novos vídeos, novos temas falando sobre educação. Ana Paula Educadora, transformando conhecimento em sonhos e inovação. Muito obrigada!